Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que viram isto começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Estas são as palavras de salvação. Deus primeiro. Deus é infinito, transcendente. Tentamos imaginar o tamanho de Deus, a grandeza do nosso Deus. É inestimável. O nosso Deus é santo. Ele é a vida. Ele é eterno. Assim é nosso Deus. Então Jesus está nos dizendo que nós temos que ser dele. E o mais importante é ele. E o primeiro deve ser o nosso Deus, onipotente, que é imenso. Deus que é amor infinito, um amor gratuito. O nosso Deus que é misericordioso, mandou para nós o seu próprio Filho, que morreu por nós. E nós temos que ler a Bíblia e entender quem é este nosso Deus, que nos ama. Ele entrou na nossa realidade, passou a ser um de nós e nos chama para segui-lo. E este sim, o nosso Deus é a coisa mais importante. Deus mandou seu Filho e nós podemos receber Jesus. E é mais importante, muito mais importante, de que pai, mãe, mulher, marido, filhos, irmãos, irmãs. É mais importante do que cada um de nós, a nossa própria vida. Deus primeiro. E Ele nos chama, como diz o pregador hoje, todos nós temos uma vocação. Sim, todos nós somos chamados para segui-lo. E pode ser como solteiros, como casados, como religiosos, como sacerdotes, mas todos nós temos uma vocação. E a messe é muito grande. Nós temos que conhecer a palavra, a mensagem dele, ter a visão dele. E entendido que há dificuldades, há sofrimento. Quem não carrega sua cruz
e não caminha atrás de mim, Ele na frente e nós vamos seguir nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser o meu discípulo. É importante conhecer as palavras de Jesus. É importante ler a Bíblia. É muito importante que a mensagem dele entre em cada um de nós. Você quer ir para o céu? Você tem que calcular como é que vai chegar aí. Exatamente como o homem que vai construir uma torre tem que calcular se ele vai ter os meios de terminar a torre, não apenas fazer o alicerce. Exatamente como um rei que vai guerrear com outro, tem que calcular se vai conseguir vencer. Assim também nós. Jesus diz que nós temos que renunciar a tudo que nós temos. Temos que renunciar a tudo que nós somos. Porque eu não quero viver sozinho, eu quero que Deus viva dentro de mim. É uma visão de nós recebendo Deus, cedendo o nosso ser a Deus. E passamos a nos comportar como filhos e filhas de Deus. É entendido que o mais importante é a vontade de Deus. E nós temos que conhecer como é nosso Deus. Amar nosso Deus, louvar, adorar o nosso Deus, obedecer às ordens de nosso Deus é mais importante. Talvez a família não é praticante e que pena. Talvez a família não quer ir na igreja, que pena. O mais importante é de adorar, amar, glorificar, seguir o nosso Deus. Nós temos um mestre. É possível ser um aluno dele, um discípulo, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos manda trabalhar, Ele nos manda ser evangelizados para ser evangelizadores. Ele nos manda ser imitadores dEle. E a nossa vida mesmo, a nossa vida vai passar a ser um sermão, uma mensagem daquilo que nós somos, não apenas daquilo que nós falamos. Ele manda para nós o Espírito Santo. É a santidade infinita, é força infinita, é amor infinito. Deus agindo dentro de cada um de nós. É necessário que todos nós consigamos dizer que eu e Deus somos um. Eu e Jesus somos um. Nós temos uma união, uma comunhão com o Divino Espírito Santo de Deus. Que maravilha esta mensagem. Nós olhamos para a cruz. E para nós a cruz é uma grande mensagem. Ele que morreu e ressuscitou, nós também podemos morrer, devemos morrer, devemos renunciar a nós mesmos. Quem não carrega a sua cruz, quem não entende a lição da cruz, que nós temos que renunciar a tudo o que tem, entregar tudo que tem, devolver a nosso Deus tudo que nós temos. Nós morremos para nós nos cedemos a Ele, e Ele vem para reinar dentro de cada um de nós. Não queremos ser do mundo, não queremos ser da sensualidade, da mentira, da falsidade. Não vivemos só para esse mundo. Entendemos que esta vida é passageira. E por causa da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida.
Então dizemos, não quero, não aceito, não quero, não aceito as coisas deste mundo, eu sou de Deus. Quero ser uma pessoa sábia. Acaso alguém não teria conhecido o teu desígnio? Tem alguém que conhece o plano de Deus? Sem que lhe destes sabedoria. O Deus vai nos dar sabedoria para saber o plano dele. Sem que lhe desse sabedoria. E do alto lhe enviastes seu Santo Espírito. Então é o Divino Espírito Santo agindo em nós, que nos ilumina para conhecer Deus, ter uma experiência profunda de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus é absoluto e nós não somos essenciais, somos acidentais. Mas Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é nosso melhor amigo, Ele é a nossa força espiritual, o Divino Espírito Santo. Na primeira leitura da sabedoria, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quais são as pessoas que podem conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio de Deus? Está na palavra, está na carta de Deus, está neste livro que está aqui. Aqui está o desígnio de Deus, aqui está o plano de Deus. Você tem uma Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você já leu os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Já leu? Quando foi a última vez que você leu o evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e João? Nós estamos começando uma grande campanha de evangelização, quer dizer, querendo que as pessoas leiam o Evangelho, pelo menos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos começar anunciando para todo mundo. Vamos, gente. Vamos ser evangelizados? Vamos ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós recebemos uma carta muito importante, uma mensagem de Deus, e nós que somos filhos de Deus, o Pai mandou seu Filho, e nós temos que conhecer a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa evangelizada? Você entende o amor que Deus tem para com cada um de nós? Eu acho que se nós conseguimos absorver a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o essencial da mensagem de Deus, nós vamos conseguir ter um sentido na nossa vida, nós vamos receber pela luz do Espírito Santo o dom da sabedoria. Acaso alguém teria conhecido teu desígnio sem que lhe desse sabedoria? Você gostaria de ser uma pessoa sábia? E do alto que lhe enviaste o seu Santo Espírito. Este livro, esta Bíblia, foi escrito pela ação do Divino Espírito Santo. E quando nós lemos a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo que começa a agir em nós.
A palavra de Deus vem para nós. É uma palavra externa de Deus. E sabe o que acontece? Pela ação do Espírito Santo, palavras internas vêm para nós. Deus começa a falar conosco. E conseguimos saber a palavra dele. Quer dizer que existe a palavra externa, que está na Bíblia, e começa a surgir dentro de nós palavras internas sobre como o nosso Deus é o infinito, transcendente, santo, eterno. Como Deus é nosso Pai, somos filhos e filhas dele. O melhor amigo, Salvador e Rei se chama Jesus Cristo. E a força, o amor puríssimo, infinito, o Espírito Santo vem para iluminar cada um de nós. E Deus forma um corpo, uma igreja, um corpo místico, em que Jesus Cristo é cabeça e todos nós somos membros deste corpo. Nós temos que morrer para nós, viver para Cristo, renunciar o mais importante em nosso Deus. Vivemos com pai, mãe, com marido, esposa, filhos, parentes, mas o mais importante é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.